TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à casa do nosso Pai Batuíra, onde nos encontramos mais um sábado para ouvir as palavras do nosso Mestre Jesus. E assim, apesar de fisicamente distantes, encontramo-nos sempre unidos pelos laços do coração. E é com o coração repleto de alegria que vamos dar início ao trabalho desta tarde, onde a nossa querida companheira Nádia nos vai falar sobre o estudo que recolheu. E assim, como sempre, vamos dar início aos trabalhos de hoje, começando pela nossa oração. Convido-vos então a todos a serenar, a fechar os olhos para quem se sentir confortável, a unir os nossos pensamentos, os nossos corações e a tentarmos visualizar a figura do nosso querido e amado Mestre Jesus. E profundamente gratos, Senhor, por apesar de distantes nos encontrarmos unidos. Agradecemos por mais esta tarde, por mais este reencontro, por mais esta oportunidade de aprender aquilo que nos vieste ensinar há mais de 2000 anos. E é assim que aqui nos encontramos unidos numa só voz, profundamente agradecidos por todas as oportunidades que nos dais, por podermos acordar mais um dia, por termos a oportunidade de fazer um bocadinho melhor do que no dia anterior, de nos dedicarmos um bocadinho mais àqueles que colocais ao nosso cuidado, de aprender a amar, de aprender a servir. E assim, unidos no mesmo ideal, na mesma vibração, aproveitamos, Senhor, para vos pedir por este nosso planeta que nos serve de lar, que nos serve de hospital, que nos serve de escola, que nos proporciona tudo aquilo que nós necessitamos e muito mais até do que aquilo que necessitamos. E assim, Senhor, pedimos-vos o amparo, o auxílio, o aconchego para todos aqueles que neste momento se encontram a sofrer. Pedimos-vos, Senhor, por todos aqueles que neste momento estão a passar por provas de saúde, de dificuldades, de abandono, que os vossos mensageiros de paz e de luz os possam amparar e os possam auxiliar. Pedimos pela nossa querida palestrante que possa ela, Senhor, ser intuída para nos transmitir as vossas palavras. E pedimos, Senhor, que fiqueis conosco, que nos ampareis, que nos orienteis e que nos auxilieis a ser cada vez mais parecidos convosco. Ficai conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Muito obrigada. E vamos dar assim início à palestra desta tarde. Obrigada. A Rosarinho deu muitos recados, mas esqueceu de um particular, para que todos possam terem atenção aos telemóveis, porque por vezes não colocamos no silencioso, esquecemos, pomos para vibrar, e isso acaba por interferir, principalmente quando vamos para a câmara do passe. Agradecemos, então, a atenção de todos para isso. Muito obrigada. E que Jesus nos abençoe. Só a Rosarinho é que fala bem alto. Graças a Deus. Eu sou pequenina, portanto, não consigo falar tão alto assim. E que Jesus, então, esteja conosco, para que nós, mais uma tarde, juntos, possamos aprender
E a Rosarinho fez uma prece lindíssima. E para que nós possamos construir um mundo melhor ao nosso derredor, nós precisamos compreender a importância do pensamento e da vontade. São duas amigas, são duas companheiras que andam de mãos dadas, e nós vamos hoje aprender um pouco mais sobre cada uma e a importância que elas têm em nossas vidas, e se entre elas, entre as duas, se uma delas tem o comando ou não. E nós vamos ver isso, então, até o final do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Então, vamos começar pelo Livro dos Espíritos, no capítulo 3, a parte terceira do livro, que fala da lei de adoração, e o que os Espíritos responderam a Kardec na pergunta 662, onde ele questiona sobre o pensamento e a vontade. E os Espíritos responderam que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, por essa resposta, já começamos a perceber a importância do pensamento que atravessa os limites da esfera física. Então, nós podemos estar aqui e pensarmos em alguém que está distante, ou em algo, ou uma situação que está a acontecer do outro lado do oceano, e o nosso pensamento, juntamente com a nossa vontade, vai interferir. Então, se um pensamento e uma vontade interferem, vamos então agora pensar no todo, num conjunto de pensamentos e de vontades. Que interferência vai ter no nosso planeta, principalmente nesse momento em que ele se encontra um bocadinho turbulento, e, como espíritas cristãos que somos e que desejamos ser, a importância de aprendermos a lidar com o pensamento e com a vontade para poder colaborar com os mensageiros de Jesus, para que este planeta possa apaziguar-se, para que a paz, para que o amor prevaleça sobre tudo o que está a acontecer. É nosso dever, porque se nós estamos aqui, é porque queremos aprender algo mais. E como Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então nós temos que colaborar com os mensageiros de Jesus e com ele, para que a paz e o amor se estabeleça sobre toda a terra. Então, vamos pegar pelo livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, onde Emmanuel vai falar sobre o espelho da vida, é o título deste capítulo, e que diz o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Então, Emmanuel define para nós já o pensamento que tudo pode em todos os aspectos. Portanto, para aqueles que não têm o conhecimento, para aqueles que ainda não têm em si a vontade de sublimar o seu pensamento, porque o seu sentimento ainda não é aquele sentimento em que está baseado no ensinamento de Jesus.
porque ele só pediu a nós, irmãos em humanidade, que nos amássemos uns aos outros. Não é tão difícil, mas, por alguma razão, nós sentimos que temos que fazer um exercício muito grande para poder ter esse sentimento latente, forte nos nossos corações. E nós, então, agora vamos ver a nossa casa mental. E por que eu trouxe essa parte com André Luiz? Porque eu pensei, como é bonito o nosso corpo. A construção divina, aquilo que Deus construiu, que somos nós. Espírito, perispírito e corpo físico. E então, através de André Luiz, porque André Luiz, como médico que foi, enquanto encarnado, tinha o conhecimento científico daquilo que ele estudou, mas nunca passava pela sua cabeça a extensão de tudo aquilo que ele aprendeu com o estudo da medicina, na vida da matéria, o que isso era para lá da vida da matéria. E só depois que ele desencarnou, e no plano espiritual, através dos seus mentores, é que ele vai, então, fazer um percurso e ele vai, então, sublimar o seu conhecimento. Ele vai perceber a grandeza que é a vida, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista físico. E que, por vezes, nós desprezamos este corpo divino que Deus permitiu que nós tivéssemos. Porque nós, por descuido, por negligência, muitas vezes, nos deixamos nos levar pelos vícios. Vícios da gula, vícios do tabaco, enfim, diversos vícios. Então, vamos com André Luiz conhecer essa casa mental. Está no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, em que ele vem nos dizer que, assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Continua, e aí ele vai colocar para nós os lobos frontais, o córtex e os gânglios basais. Então ele diz: descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lombos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. E ele vai, então, agora trazer para nós cada um desses setores. E começa pelo sistema nervoso. Que o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então, neste porão, nós encontramos, então, tudo aquilo, todas as experiências vivenciadas, registramos tudo, todos os fatos da nossa vida, tudo que nos acontece, ele está lá. Para que em determinado momento ele possa vir à tona, por alguma razão, para que a gente possa ter em atenção, por vezes, o nosso mundo presente, não é? A nossa vida presente, e percebermos que algo que já se foi feito lá atrás
e que possa ter nos prejudicado, não venha, nesse momento, tornar-se novamente um fato na nossa vida e, novamente, termos a dificuldade que nós já tivemos lá atrás e deixamos lá para trás. Depois ele fala no córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos. É o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então, nesta zona é que vão ficar as nossas atuais ações, não é? Como que nós estamos agindo, e é muito importante para todos nós estarmos atentos à nossa maneira, o nosso modo de estar, de ser, o nosso comportamento. Depois, ele vai nos falar sobre os lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo. Jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Eu grifei a palavra esforço. Por quê? Nós, então, estamos a falar de pensamento e vontade. Então, nós temos que nos movimentarmos, nos esforçarmos, para que nós possamos ter em atenção o nosso pensamento e movimentarmos a nossa vontade, nos esforçarmos para que ela seja ativa, para melhorarmos. E é muito importante nós tomarmos conhecimento disso que André Luiz traz, e que não é tudo, porque André Luiz é muito complexo. Ele fala de coisas muito importantes, e é muito importante para todos nós estudarmos as obras de André Luiz, porque assim nós vamos valorizar mais a nossa vida, nós vamos ter mais interesse pela nossa vida, pelos movimentos que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Desde o momento em que despertamos, desde o momento em que o nosso espírito regressa para esta casa divina. E qual será o nosso primeiro pensamento quando nós despertamos? Diz o Evangelho que o nosso primeiro pensamento, quando nós voltamos para a nossa casa, é elevarmos o nosso pensamento a Deus. Esse deve ser o nosso primeiro pensamento quando nós regressamos ao nosso corpo físico, à nossa morada. E nós vamos encontrar, na segunda parte do capítulo 3, no item 131 do livro da mediunidade, eu peço desculpas, porque fico emocionada. Porque, por vezes, quando vamos fazer uma pesquisa, eu vou partilhar isso com vocês, é como criança que começa a andar. E aí você começa a pensar, e foi isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui, em 1999, na nossa casa antiga, e até hoje, eu olhei e pensei comigo, o caminho que eu percorri. E todos os que aqui eu encontrei, e todos que, de uma forma ou de outra, interferiram nesse processo para que eu conseguisse conquistar, ou melhor, eu não conquistei de todo, eu ainda continuo a conquistar algo mais para o meu espírito. E então, isso traz-nos uma emoção muito grande. E é aí que eu consegui compreender esse ensinamento tão simples de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Porque
O amor é poderoso. E quando alguém chega até nós e diz-nos algo, tem interesse por nós, porque quer nos ajudar no nosso crescimento, porque percebeu em nós algo mais, que nós nem sequer dávamos conta. E então, esse companheiro, esse amigo, chega até nós e nos oferece um livro. E foi assim que aconteceu comigo, quando a Dona Aldina entregou-me, de Eliseu Rigonati, A Mediunidade Sem Lágrimas. E disse assim, como ela fala com cada um de nós, carinhosamente, porque ela é mãe para nós, para quem está chegando a primeira vez na casa, eu os apresento, a nossa mãe. E para quem já aqui está há muito tempo e convive com ela, tem esse sentimento no coração. Porque ela disse, minha filha, você tem um compromisso com Jesus nessa casa. E eu nem imaginava qual era esse compromisso. E aí a gente vai caminhando, a gente vai sendo ajudada, e a leitura e o estudo é imprescindível. Então, quando nós pegamos para fazer uma pesquisa e paramos e vemos que a vontade daquele para conosco e de nós conosco mesmo, como diz aqui Kardec, é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Então, nós influenciamos uns aos outros? Sim. O nosso pensamento influencia, a nossa vontade também. Se eu tenho vontade que aquele meu companheiro, ele cresça, ele aprenda, ele se desenvolva espiritualmente, moralmente, o meu pensamento e a minha vontade vai interferir na sua caminhada. E aí entra, e eu volto a repetir, o que Jesus espera de nós? Que amemos uns aos outros. Porque se eu tenho a vontade de melhorar, de crescer, eu também tenho e posso interferir através do meu pensamento, da minha vontade, para que o meu próximo também cresça, também evolua. E é esse o trabalho que Jesus está a fazer conosco, juntamente com os seus mensageiros. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na quarta parte, no capítulo 32, o nosso Leon Denis vai dizer que a vontade é a faculdade soberana da alma, é força espiritual por excelência. Então, no início, eu fiz uma pergunta, coloquei uma pergunta, se entre o pensamento e a vontade, se entre eles, teria entre os dois um se sobrepondo ao outro. Então, Leon Denis vem afirmar que a vontade ela é soberana da alma. E ela é uma força por excelência. Porque eu posso ter um pensamento, mas se a vontade não falar mais alto, se ela não se colocar, esse pensamento, eu pensei em realizar algo, mas eu só fiquei com o pensamento. Se a vontade não agir, então não vou concretizar aquele pensamento. E continuando com Emmanuel, em Pensamento e Vida, no capítulo 2, ele diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Portanto, a vontade gerencia. Mas ele coloca para nós aqui que tem que ser esclarecida e vigilante. E ela vai governar, então, todos os setores da ação mental. Então, nós precisamos compreender a importância de nós buscarmos o conhecimento através do estudo, de todas as leituras edificantes. Nós temos um manancial de livros aqui nesta casa, graças a Deus.
Temos obras que nos ajudam. Desde o mais simples romance ao livro mais complexo, como são as obras de André Luiz. Mas todo mundo chega na escola. O aluno chega e ele vai começar a aprender a ler e a escrever. É passo a passo. Porque nós sabemos que a natureza não dá saltos. E nós não podemos querer alcançar algo de um momento para o outro. Nós temos que ter paciência para conquistarmos este conhecimento. Este conhecimento que vai nos garantir a libertação. Porque até ontem, sem esse conhecimento, nós vivíamos numa escuridão. E através desse conhecimento, que vai fazer luz nas nossas vidas, nós vamos então conquistar o homem de bem, o homem novo. E vamos nos despojar do homem velho, daquele homem bruto, que deixava se levar pelos seus instintos, que deixava que o orgulho e o egoísmo falassem mais alto nos seus corações. Continuando, então, nós temos, como ainda em Emmanuel, que nós temos que identificar a necessidade da educação do pensamento e o fortalecimento da vontade. Portanto, nós temos que educar o nosso pensamento. E não há nenhuma maneira de educarmos, senão através do estudo. Não é? Se nós não estudarmos, como é que nós vamos educar? Temos que ir ao encontro deste manancial de livros que o nosso querido Chico trouxe para nós, através das obras básicas de Kardec, para que nós possamos educar o nosso pensamento. Porque se nós continuarmos assim, despreocupados, sem dar importância nenhuma a nada, vai ficar muito difícil a nossa caminhada aqui no planeta Terra, nessa morada que Jesus construiu para nós, e que, através do pensamento do homem, ele está como está nesse momento. E, através do pensamento do homem, que reflete, independente da distância, da onde nós estivermos, reflete no todo e nos dois planos da vida. Porque os dois planos da vida, eles estão paralelos, ele interfere, os desencarnados com seus pensamentos estão interferindo em nossos pensamentos como encarnados e vice-versa. Então precisamos educar o nosso pensamento. E temos que fortalecer a nossa vontade. E o que precisamos para fortalecer a nossa vontade? Precisamos do Evangelho de Jesus. Precisamos estudar o Evangelho de Jesus. Fazer com que o Evangelho seja aquele companheiro, aquele amigo, não só da mesa de cabeceira. Eu diria mais. Nós temos que ter o Evangelho conosco, o Evangelho de bolso, para caminhar conosco, estar conosco no nosso dia a dia. Nós não sabemos qual é o momento em que precisaremos abri-lo porque algo aconteceu ou porque recebemos uma notícia que não estávamos à espera. E tudo aquilo que acontece conosco e que nós não estamos prevenidos e não estamos à espera, nos abala. E aí nós titubeamos. Mas através do Evangelho de Jesus, ele vem fazer luz no nosso pensamento. Ele vai nos ajudar na nossa vontade, fortalecer o nosso querer. Diz-nos Buda que
somos aquilo que pensamos. Portanto, nós temos que verificar, para sabermos o que somos, nós temos que verificar o que nós pensamos. Por vezes, nós estamos no nosso dia a dia e, de repente, pensamos algo e dizemos assim, nós para conosco mesmo. Mas que pensamento é esse que eu tive, meu Deus? Então, nós temos que também identificar aquilo que é nosso daquilo que não é nosso. Já que nós estamos ligados ao mundo espiritual, que interfere no nosso dia a dia. Então, se nós somos aquilo que pensamos, então eu olho para mim e digo, o que eu preciso mudar? Porque quando nós começamos a ter muitos pensamentos que não são muito bons, nós não temos o direito de dizer, como espíritas, mas olha, isso vem vindo aí dos espíritos, é um problema deles. Mas por que será que aqueles espíritos estão ali interferindo em nós? Eles nos conhecem. Eles nos conhecem na intimidade. Então, é por isso que eles estão ali, por vezes, emitindo aqueles pensamentos. Então, nós temos que mudar. E toda mudança requer a vontade. E vamos para o Livro dos Espíritos novamente, no capítulo 12, da perfeição moral, na pergunta 919, perguntou Kardec à espiritualidade qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E os espíritos lhe responderam. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos, na nossa maneira de viver, essa maneira de viver que está bastante acelerada, em que nós estamos muito ligados à vida material, nós temos que tirar um tempo, um pouquinho do nosso dia para olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos realmente quem somos e o que nós temos que fazer para nos transformarmos. Não é só parar à frente do mar e observar a natureza linda e maravilhosa de Deus. É preciso mais do que isso. Vamos aproveitar essa natureza divina que enche-nos, traz-nos uma satisfação muito grande, porque é o amor de Deus falando a todos nós. Nós gostamos de contemplar a natureza. Nós amamos quando o sol nasce, a luz do sol. Nós gostamos de olhar e ver o mar, as gaivotas. Adoramos, amamos a primavera. Mas nós não podemos ficar só nisso. Nós temos que olhar para nós, nesse ambiente, e procurarmos em nós aquilo que nós precisamos modificar e transformar. E para isso acontecer, para que nós possamos mover em nós, nós temos que buscar, mais uma vez, o Evangelho de Jesus. Porque através dele, nas entrelinhas, nós vamos aprender algo mais. E Jesus tem por nós um amor muito grande. Ele prometeu-nos, dizendo que estaria conosco até o final dos tempos. E nós não iremos conseguir conquistar e transformar aquilo que tem sido para nós um entrave no nosso processo evolutivo,
como o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, se nós não buscarmos nele o auxílio para que, através dele, só com ele, nós vamos então conseguir nos transformarmos. Jesus nos conhece na intimidade. Ele tem interesse por nós. E se Jesus tem interesse por nós e quer que nós consigamos vencer a nós mesmos, porque nós não temos esta vontade. Por que nós não acionamos esta vontade dentro de nós? Porque se nós mudarmos a nossa maneira de pensar, nos pautando nos ensinamentos do Cristo, e se nós tivermos uma vontade que vem lá do fundo, do âmago do nosso ser, então nós vamos conseguir conquistar este homem maravilhoso, que é o homem de bem. Nós vamos conseguir a felicidade. Nós vamos conseguir sermos alegres. Porque, no fundo, nós temos uma alegria, mas que ainda não é aquela alegria cristã. Por vezes, nós até forçamos dentro de nós uma alegria que nós vamos buscar, mas que não é aquela verdadeira alegria, a alegria cristã do Espírito. Então, nós precisamos parar de nos enganarmos e olhar para dentro de nós mesmos com muita força, com muita coragem, para que nós possamos, de fato, nos transformarmos. E nós não podemos mais perder tempo, porque o progresso é da lei de Deus. E o progresso, ele se impõe para nós, de alguma maneira. E é o que está acontecendo nesse momento. Porque não adianta, o homem pode ficar irredutível. Ele ainda querer, aqueles que ainda não querem o Cristo, mas não adianta, porque o progresso é da lei de Deus e é Ele que comanda. E Cristo está aqui na Terra. Então, quer queiramos, quer não, as mudanças estão a acontecer. E o Cristo vai vencer. Agora, se nós não acompanharmos o Cristo, se nós não procurarmos ter cuidado com os nossos pensamentos, se nós não tivermos a vontade firme nessa transformação, é óbvio que nós vamos ter que mudar de residência, de morada, porque é da lei. Não adianta, não vamos ficar aqui. Então, nós estamos retardando o nosso progresso, o nosso passo. Então, nós temos que perguntar para nós mesmos, vale a pena? Poxa, se eu quero ser feliz, vale a pena eu ficar retardando o meu passo? Não. Então, nós temos que aproveitar, né? Nós temos que correr atrás. E temos aqui duas figuras, duas imagens que diz: diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Então, nós temos um ambiente onde encontramos aqueles que têm os seus pensamentos muito materializados, presos aos vícios. Nós temos mais ao fundo, na imagem, aqueles que têm um pensamento mais elevado, e nós vemos a diferença nas companhias, as companhias espirituais aqui falando. Na outra imagem, o que é que nós temos? Nós temos a criança. A criança que Jesus fala para nós, que nós devemos ser como crianças. Que os nossos sentimentos têm que ser puros, como das crianças.
E aí, se nós tivermos a pureza de coração, nós também teremos aquelas companhias mais sublimadas, que vêm ao nosso lado nos abraçar com todo amor e carinho, desejando que aquela criança espiritual que somos, que ela se fortaleça, que ela cresça. E nós então vamos, a partir desses sentimentos sublimados, desta vontade, deste pensamento educado, nós teremos boas companhias e alcançaremos aquele objetivo, que é a felicidade do homem de bem. Daquele que deseja ser melhor, daquele que quer acertar o seu passo, daquele que quer continuar com Jesus na sua morada, neste planeta Terra. Mas para isso nós temos que fazer algo. E o conselho que Jesus nos dá é: orai e vigiai. Nós precisamos, através da oração, mas não uma oração verbal. É mais do que isso. A oração, ela precisa ser sentida. E aí, nós vamos sim ao encontro de Jesus. Porque se a nossa oração ela for só verbal, ela não vai passar deste teto físico. Nós precisamos que a nossa oração ela venha do coração. E para isso nós estamos movimentando a vontade para conversar com Jesus. Por vezes há pessoas que têm dificuldade de fazer uma oração, têm dificuldade de conversar com Jesus. Então, não é por isso que nós vamos cruzar os braços e desistir. Não, eu não sei orar, eu não sei. Eu não sei como fazer uma prece. Então, veja como a espiritualidade nos ajuda. No final do capítulo, no final do Evangelho, nós temos diversas orações. E a espiritualidade amiga, porque os amigos espirituais não desistem de nós, eles ofertaram para nós várias preces. E nós temos um livro que se chama Momentos de Oração, aqui na casa, que tem várias orações. Então, se nós não conseguimos ainda desenvolver a nossa oração naturalmente, nós vamos pegar num livro e, através da leitura de uma oração, nós vamos, então, estar burilando o nosso coração e nós vamos também estar em contato com Jesus e com os amigos espirituais. E, através dessa oração, nós precisamos ter a vigilância, estar atentos. Nós não podemos caminhar na vida assim, de ânimo leve. Nós precisamos estar atentos, vigilantes. Nós precisamos, não é só orar, precisamos vigiar. Por vezes nós pensamos assim: eu já acordei, já pensei em Jesus, já fiz a minha oração, pronto, vou arrancar para o meu dia a dia. E quando você menos espera, logo no princípio do dia, você se depara com alguma situação, você não estava à espera. E aí você... E olha que isso já aconteceu comigo. Indo para o trabalho, de repente, pimba, lá no trânsito, e eu disse: Nádia, cala-te. Olha o que você está pensando. E já ia falando. Então, olha, lembra que você estava fazendo a oração agora há pouco? Então, que negócio é esse? Né? Então, essa é a vigilância. Nós não podemos deixar passar. Temos que estar atentos em tudo. Porque nós não sabemos o que vai nos acontecer.
E o que nos fala Emmanuel sobre a oração? No livro Pensamento e Vida, no capítulo 26, ele diz que a oração é divino movimento do espelho da nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Veja bem, as leis da renovação permanente. Nós estamos em constante renovação. Tudo na natureza está em renovação. Nós fazemos parte da natureza. Nós estamos nos renovando. Então, é muito importante que nós tenhamos a vontade, veja bem, a vontade de orarmos. Nós temos que ter a vontade de aprender a orar, de olhar para Deus, conversar com Ele, agradecendo-lhe, e conversar com Jesus, que é o nosso irmão maior. É o nosso irmão mais velho, mais experiente. Ele sabe de tudo. Então, ele está aí para nos ajudar. Não é? A criança, quando precisa de ajuda, ela não procura a pessoa mais experiente, mais velha, para pedir ajuda. Não é? A professora, enfim, a educadora de infância. Então, nós temos que procurar Jesus, que é o nosso irmão maior, nosso irmão mais experiente, para que ele possa nos ajudar. E aí ele vem falar ainda da vontade, que a vontade que ora, a vontade gerencia tudo, como ele fala, tudo. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos, através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Então, vejam a importância da oração e da vontade. A vontade é muito importante. Porque se nós ficarmos sem fazer nada, esperando que os outros venham fazer por nós, não adianta. Ninguém vai fazer por nós. Nós temos que fazer, nós temos que ir ao encontro. É por isso que Jesus nos disse no seu evangelho: buscai e achareis. Buscai. E para buscar, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos movimentarmos, nós temos que ter vontade. Eu tenho vontade de ir. E nós temos que aquecer essa vontade, né? Nós temos que fazer com que ela seja firme em nós. Vai dizer assim: olha, eu acho que eu vou no centro. Eu acho que eu vou no centro. Eu movimentei a minha vontade? Não me parece. Eu acho que eu vou no centro? Não, eu vou no centro. Eu vou falar assim, aqui de dentro, com vontade. Eu vou. Porque eu vou participar do quê? Por que eu vou ao centro? Porque eu vou encontrar Jesus. Eu vou buscar Jesus. Eu quero estar com Ele. Eu não quero ir lá para tomar o café, comer o bolo. Não. Eu quero encontrar Jesus. Eu quero estar com Jesus. E não vamos esperar que a dor seja a alavanca para este encontro. Porque nós não precisamos que a dor movimente a nossa vida e venha trazer para nós a vontade de ir ao centro. Não. Nós devemos ir encontrar com alguém muito especial e que nos ajuda e que está ali de braços abertos para nos receber, para dar o seu amor, o seu carinho,
E tudo mais que nós precisamos. Não tem outro caminho. Não existe outra pessoa. É só Ele. Tudo mais é ilusão da nossa cabeça. E ele diz, Emmanuel, que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Portanto, através da oração, nós, com a nossa vontade e com tudo aquilo que nós buscamos através dela, o conhecimento, a leitura edificante, o estudo, aí sim nós vamos ter harmonia no nosso espírito, equilíbrio. É o que a gente deseja. E nós sabemos disso porque, por vezes, nós chegamos aqui e sentimos, a gente sente uma diferença. No nosso dia a dia, tudo que a vida material mexe conosco, enfim, qualquer coisa. Nós chegamos aqui, mas quando nós saímos daqui, é outra coisa. Nós saímos mais leves. Aliás, eu nem diria ao sair. Nós chegamos aqui, às vezes, viemos pensando num problema, uma situação. Aí, quando nós chegamos, entramos, encontramos as pessoas, abraçamos, sorrimos. A partir daí, tudo se modifica. E ao nos retirarmos, saímos mais leves. E saímos mais preparados para enfrentar o mundo lá fora. E continua a explicar Emmanuel que, em verdade, ela, a vontade, não consegue impedir a reflexão mental. Ela não consegue impedir aquilo que nós pensamos. Quando se trata da conexão entre os semelhantes. Porque a sintonia constitui lei e inderrogável. Mas pode, à vontade, impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Ou seja, eu posso ter um pensamento não muito bom, mas a minha vontade vai disciplinar o meu pensamento. Isso quem diz é Emmanuel. E depois de tudo isso, nós vamos agora terminar com o livro Pai Nosso, que Meimei vem falar-nos da vontade de Deus. E diz-nos assim: podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. A vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento, é a paciência. Na perturbação, é a serenidade. Diante da maldade, é o bem que auxilia sempre. Perante as sombras, é a luz. No trabalho, é o devotamento ao dever. Na amargura, é a esperança. No erro, é a corrigenda. Na queda, é o reerguimento. Na luta, é o valor moral. Na tentação, é a resistência. Junto à discórdia, é a harmonia. À frente do ódio, é o amor. No ruído da maledicência, é o silêncio. Na ofensa, é o perdão completo. E na vida comum, é a bondade em favor de todos. E que nós possamos, então, refletir sobre a vontade de Deus sobre nós e que nós possamos, a cada dia, fazermos de tudo para disciplinarmos o nosso pensamento, para nós orarmos uns pelos outros e por todo este planeta que se encontra tão turbulento nesse momento, onde tantos irmãos nossos que não possuem o conhecimento que nós viemos aqui buscar e que nós possamos, juntos, vibrar em favor deles, para que a paz e o amor de Jesus prevaleça sobre todos os homens, para que não haja nada de pior para esta humanidade, para que o amor seja constante na nossa vida e que nós continuemos com muita vontade de seguir Jesus. Muito obrigado por me ouvirem e que Jesus
esteja conosco hoje e sempre. E então, no fim desta bela palestra, onde, através do Consolador prometido, vimos aperceber-nos de que não estamos sozinhos, de que tudo é um ato de amor de Deus nosso Pai por todos nós, vamos, em profundo agradecimento, terminar o trabalho de hoje através da melhor maneira que temos de agradecer a Deus, através da oração. Assim, convido-vos a sintonizar com os planos superiores, a sentir a excelente vibração que a espiritualidade amiga preparou através destas palavras, através destes ensinamentos. Querido e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que colocais na nossa vida, mesmo as próprias dificuldades que sabemos nós nos servem de crescimento, servem como limas para aperfeiçoar o nosso espírito, ainda um bocadinho rebelde, ainda um bocadinho perdido de vós. E assim, Senhor, profundamente gratos por este respaldo, por este amparo, pelo vosso carinho, pedimos, querido e amado Pai, que possa Ele extravasar dos nossos lares e espalhar-se, Senhor, pelas cidades, pelos países, pelo planeta. Que possamos nós, querido Pai, ser instrumentos da vossa vontade, ser instrumentos da vossa paz, do vosso amor, para que todos os irmãos que colocares no nosso caminho, sabendo que temos algo a dar de nós, podemos sim, Senhor, fazer a nossa parte, podemos estender uma mão, podemos dar um sorriso, podemos, Senhor, dar uma boa palavra, podemos envolver aquele irmão nas nossas orações. Querido e amado Pai, obrigada por tudo o que colocais na nossa vida e obrigada por tudo aquilo que nos negais, pois melhor que ninguém sabeis aquilo que o nosso espírito verdadeiramente necessita. Que possa, Senhor, o vosso amor espalhar-se pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por todos aqueles que ainda não conseguem gostar de nós. Que possamos, Senhor, ter sempre as melhores vibrações, os melhores pensamentos, o melhor gesto e o melhor carinho para todos aqueles que se encontrarem conosco. Que o vosso amor infinito perdure nos nossos corações, fique presente todos os dias da nossa vida, ilumine os nossos caminhos e nos conduza cada vez, Senhor, mais perto de vós. Obrigada, Pai. Ficai conosco, guiai-nos durante esta semana e ajudai-nos, Senhor, a ajudar todos aqueles que colocares nos nossos passos. Ficai conosco, hoje, agora e para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa tarde. Que Jesus nos ampare a todos. Uma excelente semana. Obrigada. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.